Salve, salve, meus família, Master Dre na voz. Cria News está no ar para a gente falar um pouco sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal e ontem começou a ser votada a ADPF 442, que vai discutir a questão do aborto, direito ao aborto no Brasil. Antes da gente começar essa discussão, já segue nós lá em todas as redes sociais. Se você quiser ficar sabendo na hora o que é notícia no Brasil e no mundo inteiro, você já segue no Twitter, lá no novo X. E você vai ver instantaneamente, a gente vai ou compartilhar ou postar ali uma informação, uma notícia na hora que ela acontece. E nas outras redes sociais, você vai encontrar muito mais do nosso trabalho, você vai encontrar nesse arroba também a gente no YouTube, nas plataformas. Demorou? Vamos que vamos. Ontem começou então a votação dessa ADPF 442 e teve o voto a favor da ministra Rosa Weber já na madrugada do dia de hoje. Ela vota, então, a favor do direito ao aborto. E aí eu já vou falar um pouco mais informações sobre essa votação, mas antes, deixando bem claro que isso não é uma votação a favor do aborto, tá ligado? O Supremo Tribunal Federal nem tem competência e nem é intenção deles também dizer se você tem que abortar ou não, tá ligado? Só que você também não pode dizer quem tem e quem não tem, e você também não pode definir e apoiar que pessoas pobres morram por causa disso. Esse voto é a favor da vida. Esse voto é a favor da vida das mulheres que não têm o dinheiro para ir para a Europa para fazer um aborto. Você querer ou não, você ser a favor ou não, é uma decisão pessoal sua. Então você acha que se for proibida a maconha no Brasil, ninguém mais vai consumir? Isso não é uma realidade. Estudos mostram que isso não é uma realidade. Se você não tem uma regulação, tanto no caso da cannabis quanto no caso do aborto, você vai fazer com que pessoas consumam ou realizem o aborto de forma clandestina, de forma agressiva, de forma prejudicial à saúde. Então, quando a gente está discutindo, voltando aqui no foco, no caso do aborto, quando a gente está discutindo o direito ao aborto, não é porque, então todo mundo tem que fazer. É justamente porque as pessoas fazem. Se você vai tapar os seus olhos e não ver a realidade, aí é uma questão pessoal sua. Mas a realidade é que mulheres ricas fazem e não morrem, mulheres pobres fazem e morrem. E, quando não morrem, são presas. Quando você realiza um procedimento numa clínica que foi extremamente caro esse procedimento, você fez esse procedimento em outro país, com condições muito melhores de saúde, se você fez isso numa clínica, até aqui no Brasil, mas extremamente cara, aquelas que você entra e tem um chafariz na entrada, no saguão, essas clínicas que ninguém nem sabe que existe, mas que de vez em quando aparece no jornal um médico super renomado que fazia essas operações e etc. Não tem problema, porque você vai sair dali, vai para casa e vai trabalhar no dia seguinte. O problema é quando você realiza isso em casa, porque você não tem o dinheiro para fazer isso, e você toma um remédio, e você toma um chá maluco, alguma coisa, ou você realiza um procedimento físico para retirar essa criança, alguma coisa que seja extremamente agressiva. É óbvio que eu não vou falar os exemplos aqui, porque isso é muito agressivo, isso é muito forte. E aí você faz isso, e aí vai ter que parar no hospital, se você sobreviver, você vai parar no hospital, e do hospital já direto para a cadeia. No hospital já vai ter 2 policiais te esperando para te levar para a cadeia. A diferença não é quem quer ou quem não quer fazer. A diferença é entre pessoas pobres e pessoas ricas. A diferença é de classe. Porque fazer, as pessoas vão fazer. Se você é contra ou se você é a favor, as pessoas vão fazer. O que o Estado brasileiro tem que fazer é garantir a vida dessas pessoas. O que o Estado brasileiro tem que fazer é garantir condições básicas para que essa pessoa tenha seus direitos assegurados. O Estado não tem que definir se o seu filho vai ou não fumar maconha. Isso não é papel do Estado. O papel do Estado é definir que uma pessoa na favela não seja presa com 5 gramas de maconha enquanto o teu filho fuma no Alphaville. O que o Estado brasileiro tem que garantir é a igualdade. O que o Estado brasileiro tem que garantir é que, já que mulheres ricas estão fazendo isso, não estão morrendo e não estão sendo presas, mulheres pobres também não vão. Esse é o papel do Estado. Não importa se você gosta ou não do aborto. Não importa se eu gosto ou não. Não vou falar se eu gosto ou não, se eu sou contra ou a favor.
Não importa a minha opinião. Eu não falei em nenhum momento desse vídeo, nem no começo, nem vou falar no final, se eu acho que pessoas têm que abortar ou não. As pessoas fazem isso e precisam ter o direito à vida assegurado. Enquanto isso for um problema de classe social, enquanto isso for uma diferença de classe social, isso não pode ser aceito pelo Estado. O Estado não pode fechar os olhos. A justiça se diz cega para julgar, mas não pode ser cega para fechar os olhos para a realidade. Ela tem que ser cega justamente para não privilegiar as pessoas que estão fazendo esse procedimento em clínicas fora do país, em clínicas super renomadas e caras, e deixar com que pessoas pobres morram por causa disso. Isso é uma atenção do Estado a um problema real. Isso é uma atenção do Estado a um problema que está acontecendo neste momento. Tem uma pessoa internada no hospital por causa de um aborto e essa pessoa vai ser presa se sobreviver. Essa é a realidade. Então o Estado tem sim que discutir essa questão. Se você acha que algum parente seu ou que você não deva fazer aborto, você tem todo o direito. Você tem todo o direito de achar que uma pessoa não deve estudar na faculdade. Agora, a gente tem que garantir o direito básico à educação. A gente tem que garantir que a faculdade não seja só para branco rico que vai ficar fazendo bunda, que vai ficar fazendo paredão de bunda na faculdade de medicina. Se você gosta de faculdade ou não, não importa. O que o Estado brasileiro tem que garantir é que o acesso à faculdade vai ser igual para aquele moleque lá do morro que está querendo mudar de vida e mudar a vida da família dele, e para aquele palhaço que está lá botando pau para fora na faculdade no jogo das meninas. Eu não quero que esse moleque perca o direito à faculdade, não. Eu quero que ele pare de cometer assédio. Mas o acesso para ele tem que ser igual ao acesso para nós. O acesso para ele tem que ser igual ao acesso ao moleque que quer mudar de vida, mano. E no caso do aborto é a mesma coisa. Se você gosta ou não, você pode ter a sua opinião. Faz um vídeo falando, eu acho que o aborto não é legal. Poxa, não faça o aborto. O aborto é uma coisa que você não consegue prever como vai ser a vida dessa criança. Tenha seus argumentos, mano. Faz teus argumentos aí, cria teus argumentos. Convence as pessoas a não abortar. Agora, não podemos fazer com que o Estado feche os olhos para essa questão que está acontecendo. Porque pessoas estão morrendo por causa disso. A gente está falando de uma situação onde as mulheres têm medo de ir para o hospital, acabam morrendo sem procurar ajuda, porque sabem que se procurar ajuda vão ser presas. Então, essa hashtag nem presa nem morta faz todo sentido. Além do voto da ministra Rosa Weber, já se esperam os votos também a favor da descriminalização do aborto da Carmen Lúcia, do Luiz Roberto Barroso e do Edson Fachin. A votação foi suspensa, foi paralisada, com um pedido de destaque feito pelo Barroso. Então, ela vai continuar. Essa votação começou em plenário virtual e ela deve continuar em plenário presencial. Resumindo, então, a ministra Rosa Weber emitiu seu voto a favor da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez, no julgamento de uma ação que começou no plenário virtual, essa ADPF 442, que foi proposta pelo PSOL e que algumas questões têm que ser provocadas. O Supremo Tribunal Federal ele não pode chutar vamos decidir aqui. Ele tem que ser provocado por alguma parte, por algum partido, alguém tem que levar essa questão até lá e o Supremo vai decidir. Então, coube ao PSOL. Finalizando esse assunto, eu acho que esse assunto mostra um pouco da importância da gente ter ministras no Supremo Tribunal Federal. Mostra a importância da gente ter não a representatividade no Supremo Tribunal Federal. Não é uma questão de tirar uma foto e ficar bonito porque tem pessoas diferentes. É uma questão de representação. É uma questão de você ter pessoas que entendem o que está sendo votado. Se você tem uma ministra dando um voto tão importante, eu acho que vocês poderiam buscar o voto completo dela. Eu estou aqui fazendo um resumo e tudo mais, mas o voto dela não é eu sou a favor do aborto, ponto final, façam isso. Pelo amor de Deus.
tá ligado? O voto dela é muito bem sustentado. O voto dela traz questões estruturais da sociedade brasileira. Eu recomendo, você sendo contra ou a favor, recomendo muito que você busque o voto completo dela, que você busque saber quais são as sustentações. Eu estou trazendo aqui, obviamente, só um resumo. O voto dela é muito bem sustentado, né? Então, eu estou trazendo aqui, obviamente, só um resumo do resumo do resumo. E aí, por isso, a importância de pessoas pretas estarem representadas, como eu disse, não na representatividade, mas na real representação. Pessoas que são dos povos originários, mulheres, homossexuais, transexuais. Essas pessoas têm que ter o direito de decidir, têm que ter o direito de opinar, de votar. Esse direito está sendo cada vez mais conquistado através da Câmara dos Deputados, através do Senado, onde a gente tem pessoas ali que representam de fato parcelas da população. Mas no Supremo Tribunal Federal, a gente tem pessoas ali, 2 mulheres, uma delas, a Rosa, que vai se aposentar agora, tá ligado? Vai, tipo assim, daqui a 2 meses a gente não vai ter a ministra Rosa Weber, e com mais uma indicação de mais um cara, de mais um homem branco, a gente vai ter uma mulher branca e 10 homens brancos, tá ligado? Então, assim, não há representação no Supremo Tribunal Federal. A representatividade, então, passa longe, tá ligado? Mas a representação, ela não existe no Supremo Tribunal Federal. Ela existe de forma muito desigual na Câmara dos Deputados, ela existe de forma muito desigual no Senado Federal, mas pelo menos existe uma representação ali. E a gente vê o quanto isso é importante. E nas outras esferas também, nas esferas estaduais, municipais. Mas a gente vê o quanto é importante a gente ter a representação. Quando a gente fala de uma novela, a gente pode estar falando de representatividade. Você ter uma atriz protagonista que representa uma minoria pode ser a representatividade. Quando a gente está falando de política, é representação, democracia. A gente não pode ter um parlamento onde 70% vão ser pessoas brancas ricas e que isso não representa a sociedade brasileira. E no Supremo Tribunal Federal, então, a gente tem um total de 100% de pessoas brancas ricas. E isso não representa a sociedade brasileira, obviamente. Então, eu acho que esse voto da Rosa Weber mostra a importância da gente ter representação. Eu não estou fazendo esse comentário aqui de forma rasa, porque a gente precisa ter uma pessoa lá para tirar foto. Eu estou fazendo esse comentário aqui porque a gente realmente passou da hora de ter representação no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Superior Eleitoral, no Supremo Tribunal de Justiça e em todos os tribunais e em todas as instâncias do poder público, a gente precisa de representação, certo? Muito obrigado, geral, que está por aí até agora. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal e nosso @ está por aí em todas as redes sociais. Tudo por nós, família. Até o próximo aí. Se liga que ainda tem mais decisões do Supremo Tribunal Federal. Você encontra tudo aí na página inicial do nosso canal. Demorou? Tudo por nós. Beijo, beijo.